O Alan é um dos meus alunos mais antigos jogadores de pôquer. Em 2018, ele fez um dos meus primeiros treinamentos em grupo para jogadores de pôquer, que era um treinamento de 1 mês, intensivão, com a ideia de dar uma chacoalhada no mental game do jogador. E depois de alguns meses, ele falou, puta, isso aqui foi muito legal, deu muito efeito, mas eu quero ir além, eu quero mais. Que é uma das características do Alan, que o cara nunca está satisfeito, está sempre querendo mais. E aí ele pediu para a gente fazer o acompanhamento individual. Aí nós fizemos um treinamento intensivo, também individual, de 3 meses. E quando terminou, ainda queria mais, porque é uma coisa que sempre tem como trabalhar, como evoluir, né? E quando você tem alguém te ajudando nisso também é bem útil, né? Ajuda muito. Mas então, deu esses 3 meses, aí falou, vamos estender então mais 3 meses. A gente estendeu mais 3 meses, e no final a gente passou 1 ano nos encontrando toda semana, mais ou menos 1 hora ou mais, fora outros treinamentos lá da minha escola que ele fazia, para ir reprogramando mindset, desbloqueando, né, quebrando alguns bloqueios mentais, e trabalhando para melhorando a cada semana, né? Então imagina, mais de 1 ano melhorando a cada semana, e agora a gente estava vendo as datas, já faz exatamente 2 anos que ele começou esse treinamento individual, foi no final de novembro de 2018, e nesse período já tiveram ali muitas cravadas, big hits, FTs, coisas que ele não tinha tido antes, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas aí eu vou pedir para o Alan, então, contar ali do lado dele o que foi que motivou que ele buscasse o primeiro treinamento, aquele de 1 mês intensivo, que depois motivou que ele buscasse para continuar naquele treinamento individual, e que fez com que ele renovasse e ficasse por 1 ano. Então, Alan, queria saber de você, acho que eu nunca te perguntei isso assim diretamente, então vai ser legal ouvir de você, e o pessoal poder ouvir e entender também o que te faz buscar essa evolução, que é um dos motivos, ao meu ver, né, essa busca por evolução, por melhorar, por nunca estar satisfeito, né, que te faz continuar crescendo, evoluindo como jogador e como pessoa, né? Então, vai lá, diga ali do seu lado. Então, desde o início no poker eu percebi que quando eu sentava para jogar, aquilo meio que aflorava muitas coisas dentro de mim, muitas emoções, raiva, principalmente, né, felicidade, coisas assim que eu acho que eu não sentia tão intensamente antes disso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que buscar evoluir isso de alguma forma. E na época, o que eu tinha disponível era aquele curso do Goff, né? Na época ele estava começando a fazer o Moving Up, eu cheguei a participar de uma turma, cheguei aí no primeiro Moving Up Experience que teve em São Paulo, que inclusive foi a minha primeira viagem para fora do Rio Grande do Sul, assim, e também a primeira sozinha, assim, então tipo, foi uma experiência já bem diferente para o que eu tinha na época. E aí, conforme eu fui continuando traçando esse meu caminho no poker, né, eu senti que eu precisava de mais, né, só que na época eu não, meio que não sentia que tinha alguém para me ajudar nisso, que fosse especialista em jogadores de poker. Tipo, eu tinha uma psicóloga só que era muito boa e que ela meio que entendia um pouco, assim, mas só que não tem jeito, se tu não trabalha com uma pessoa que realmente sabe como funciona o mundo do poker, é totalmente diferente, né? E aí eu acabei te encontrando, né? E resolvi fazer parte ali do teu grupo ali, eu acho que era 1 mês ou 3 meses. O primeiro de grupo foi de 1 mês. Lembro que tinha até a Laurinha Sintra nesse de 1 mês. É verdade, você fez a turma da Laurinha Sintra, que também Sim. fez individual comigo depois. E eu acho que o que eu mais tinha para evoluir ali é que eu percebia que a minha motivação era muito momentânea, assim, tipo, de uma hora para outra eu percebia que
ela meio que ia embora. Tipo, como explicar melhor isso? Ah, eu tô jogando, dando tudo de mim ali no jogo por semanas, e aí chega um momento que eu olho assim, tipo, putz, o que eu tô fazendo? E aí tudo ia por água abaixo, parece, porque eu não tinha objetivos, metas bem definidos assim. E acho que isso era o principal, tanto que um dos meus problemas maiores é que eu era muito bom em sair de downswings, porque quando eu estava na downswing eu tinha um objetivo muito claro que era sair da downswing. Aí quando eu saía dela eu não sabia o que fazer, basicamente, né? Aí você também ficava muito bom em entrar na downswing, porque quando você sai, fica muito bom em sair. Aí quando sai, você não sabe o que fazer, você entra É, de novo, né? basicamente é isso. Quando É eu estava verdade. perdendo, eu acabava tendo uma motivação muito grande para acordar no outro dia, estudar e jogar, mas só que quando começava a ganhar, daí não era tão grande essa motivação, sabe? Porque eu não tinha metas maiores do que isso. Cara, isso é interessante, porque pensando bem, lembrando agora, foi uma das coisas mais importantes e que outra, podia ser um tema de uma outra live nossa, né, que não é o tema dessa, mas o fato de você, na época, você tinha essa altos e baixos, e uma coisa simples que a gente definiu ali, objetivos claros, né, para você, para o poker, para sua vida. Eu lembro que você queria bater a meta de 100k de profit em um ano, e aí você foi lá e bateu. Chegou no ano seguinte, a gente falou, tá, agora a gente precisa de uma nova meta. E aí você falou, quero agora então, se eu tracei a meta de 100k e bati, eu quero a meta de 200k. E aí você traçou a meta e bateu antes do fim do ano, né? Sim. E foi bem marcante isso também, porque, pô, às vezes parece que é uma coisa tão simples, né? Pô, era só traçar uma meta, definir uma meta, que era algo que nunca tinha te ocorrido antes com tanta clareza, né? E acho que Sim. pode ser até, trazendo o tema da live, que é desbloqueando, quebrando bloqueios mentais, às vezes um próprio bloqueio, que não foi algo que foi colocado como um bloqueio, mas acaba se tornando uma limitação, acaba se tornando um bloqueio, é o fato de o cara não ter essa clareza, né, essa definição. Ele só está focado em jogar e ganhar, ele fica focado um dia após o outro, só cada dia, e não tem toda essa clareza para definir o longo prazo. E é muito diferente quando você joga hoje pensando na sua meta do ano, ou quando você joga hoje pensando no resultado de hoje, né?